palavra ao Sr. Deputado Elvio Sousa, da JPP. Tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos. Antes de mais, felicitar todas as candidaturas que concorreram às eleições, felicitar os vencedores e os vencidos pelo ato eleitoral. Senhor Deputado, independentemente dos resultados eleitorais, importa sempre cultivar a humildade e a tolerância. Ponto 1. Segundo aspecto, cultivar a humildade e a tolerância. Segundo aspecto, nós não podemos perder de vista os reais problemas que a nossa população tem todos os dias. A necessária redução do custo de vida, melhorar o acesso à saúde, resolver os problemas da habitação, entre outros, que aí... E é claro também que o reforço e o aperfeiçoamento dos poderes autonómicos ou da autonomia é também uma prioridade aliada a tudo isto. Mas gostaria de realçar que o Presidente do PSD, ainda esta semana passada, disse que o regime de incompatibilidades e impedimentos já não constitui uma prioridade. Aliás, até secundarizou essa prioridade e esse objetivo que estava inerente no primeiro mandato de 2015-2019. Realço o aprofundamento e alteração do regime de incompatibilidades e impedimentos, a criação do registro de interesses nesta Casa, a proibição da acumulação de vencimentos com reformas, a alteração do Estatuto que não é feita, como sabe, há mais de 20 anos. Eu pergunto, nós já tivemos 2015, 2019 aqui uma comissão eventual e por que razão não houve da vossa parte, já termino, Sr. Presidente, força suficiente para fazer uma revisão do Estatuto que aguarda há mais de 20 anos por essa necessária revisão. Muito obrigado. Próxima intervenção tem a palavra o Sr. Deputado do JPP, o Sr. Deputado Elvio Sousa. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este diploma é um diploma que tem um objetivo de auditar a situação. Lato sensu irá abordar a questão das listas de espera. Como pontos prévios, é natural que listas de espera irão sempre existir. Isso é uma realidade que temos que conviver e bem. O que permanece complexo é o tempo de espera dos utentes do Serviço Regional de Saúde para um ato clínico não urgente. E esse é o objetivo que deve nortear, como já aqui foi dito, o poder político, seja ele executivo ou deliberativo, deve priorizar a resolução dos problemas da população. E é para isso que aqui estamos. Ponto prévio. A Madeira é a única região do país onde um doente não conhece nem consegue acompanhar a sua posição na lista de espera, seja para consultas, exames e cirurgias. Esta é uma realidade e que choca com os direitos dos utentes. Ponto 2. O artigo 31º do Decreto Legislativo Regional número 3 de 2016 refere que o Governo Regional, responsável pela área da saúde, deveria apresentar a esta Casa, até 31 de maio de cada ano, um relatório sobre a situação de acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde. Até à data, zero. Não há respeito do Governo Regional por esta Casa. Terceiro aspecto
Ainda há pouco falou-se que a oposição usa a saúde para, usando a expressão, de saco de pancada. Errado. A oposição quer o melhor da sua população. E se há problemas para resolver, nós temos que liderar a resolução desses problemas. E vejamos o seguinte, não é o JBP que diz que a saúde está comprometida, nomeadamente o direito ao acesso à saúde. É o próprio relatório da Provedoria de Justiça, o último relatório. Porque diz, a Provedora de Justiça diz, na página 178 do último relatório, que o direito de acesso aos cuidados de saúde permanece comprometido. Comprometido. Diz a Provedora de Justiça, não diz o JPP. E esta situação, para nós, é muito cara. Nós temos vindo sempre a defender os direitos dos utentes. E recorde que o PSD deixou os utentes do Serviço Regional de Saúde durante quase 8 anos sem o direito a disponibilizar um tempo máximo de resposta garantida para saber quanto tempo irá aguardar e qual a sua posição na lista de espera. Esta é a verdade. Isto são conteúdos reais. 4 aspectos. Os números oficiais que recordo a esta Casa têm sido obtidos, infelizmente, por via judicial. Lá está, por via judicial. Têm sido obtidos por via judicial. Infelizmente, o PSD tem que fazer um longo caminho de transparência. Os números não são secretos. Estamos aqui para iluminar o vosso caminho também. E vejamos o seguinte. Os diagnósticos, os números são os seguintes. Entre 2015 até 2023, as listas de espera subiram quase 45%. 80% verificou-se nas consultas. Estes são os números oficiais e que não foram negados pelo Serviço Regional de Saúde. Recordo que o diretor clínico do César Ame, em entrevista à RTP, 17 de março, afirmou que das 46 mil referenciações da lista de espera para consultas, essas 46 mil correspondiam a 37 mil utentes em lista de espera. 37 mil. 12% da população da Madeira sem capacidade de resposta. Eu pergunto, vamos continuar a permitir e a conviver com esta realidade sem mudar esta realidade? Pergunto, então vamos deixar de falar do assunto, senhores deputados do PSD, e a branquear a verdade. Não estamos aqui para arranjar soluções, este é o caminho para a solução. Vamos em frente sem medo. Não tenhamos medo de enfrentar a verdade. Terceiro aspecto. Recordo que o médico Maurício Melim já foi despachado, não vou entrar em pormenores, ainda há pouco falava-se, apelava à tolerância e à humildade, apelava à humildade e à tolerância, mas parece que há mais terroristas pelo uso do pluralismo do que aqui nesta Casa. Acuso, mas o terrorismo político muitas vezes está do lado de lá, não está no lado de cá. E disse, eu relembro a esta Casa uma frase do Dr. Maurício Melim, uma frase recente, não tem muito tempo, que disse o seguinte: vá lá que o humanismo prevalece entre os senhores, tal como prevalece também aqui. Oxalá. Diz o seguinte, seguramente, quando um cidadão precisa de uma consulta, e essa consulta chega ao fim de 3 ou 4 anos, quando uma pessoa precisa de uma cirurgia, e essa cirurgia chega ao fim de 8 a 10 anos,
nós não estamos a promover a saúde. E esta é também a realidade. Bom, para terminar, senhoras e senhores deputados, é claro que nem tudo é mau. Não estamos aqui para enaltecer isso. O Serviço Regional de Saúde tem excelentes profissionais, tem bons serviços, mas nesta matéria de direitos dos utentes, nós estamos muito aquém daquilo que seria aceitável. E, portanto, este diploma é uma tentativa de melhorar, de auditar, sobretudo de auditar esta realidade e, naturalmente, iremos acompanhar o objeto geral dessa iniciativa legislativa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada Lina Pereira. Tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Joana Silva. Efetivamente, penso que cada um dos deputados eleitos nesta Casa confirma e agradece a todos os profissionais de saúde que diariamente dão de si, com muitas vezes a falta de condições, com todas as dificuldades inerentes ao exercício das suas funções, conseguem, mesmo assim, prestar um serviço o mais digno possível aos utentes. E, relativamente a isso, todos nós agradecemos. Mas, quando alertamos para questões que correm menos bem, a verdade é que também há um papel de responsabilidade para apontar, para sinalizar, para dar a conhecer e para tentar retificar, senhora deputada. E referia na sua declaração que os tempos de resposta estão a ser feitos para os atos clínicos de forma atempada, de acordo com relatórios oficiais. E gostava, numa primeira instância, que nos esclarecesse que relatórios são esses, senhora deputada, porque eu tenho aqui, à minha frente, o último relatório de gestão e de atividades do Cesarame, que refere exatamente no item de garantir tempo de resposta adequado, naquela que é o indicador percentagem de cirurgias realizadas em tempo adequado, cuja meta é entre 55% a 60%, o Governo nem sequer se predispõe a cumprir com 100%, temos que não há informação. Portanto, senhora deputada, por favor, esclareça-nos que relatório é esse e onde é que está essa informação relativamente ao cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos. Muito obrigada. Para uma próxima intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Alves, da JPP. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Joana Silva, eu agradeço os seus esclarecimentos, até que porque prestou dois esclarecimentos importantes. Primeiro, disse que citou o teor, o conteúdo do diploma apresentado pelo PS, o que significa que, relativamente aos tempos máximos de resposta garantidos, não existe informação, portanto, nós não sabemos. Isso significa que se comprova aquilo que a minha colega, a deputada Lina Pereira, afirmou. Não consta do relatório, não existe, não sabemos. Portanto, não sabemos se são ou não cumpridos. O que se deduz, quando se tenta ocultar, esconder, é porque não são cumpridos. Não são cumpridos. Segundo esclarecimento que a senhora deputada fez, que eu agradeço, foi ter dito que o Governo investigue 10 milhões de euros no combate às listas de espera. Não chegou bem a 10 milhões de euros, foi 9,6 para aí assim. Mas a senhora deputada está a arredondar para os 10 milhões de euros, não faz mal. E eu agora digo, neste mesmo orçamento, em que a senhora deputada diz que o Governo aposta 10 milhões de euros, faço-lhe a pergunta, quantos milhões de euros foram investidos no campo de golfe na Ponta de Pargo? 12 milhões de euros. E digo-vos, 12 milhões de euros. Portanto, as pessoas devem ficar satisfeitas que o Governo Regional investe 10 milhões de euros no combate às listas de espera, mas 12 milhões de euros no campo de golfe. E até digo mais, aqui apresentado nas obras do Governo, do programa de Governo, o que está e foi realçado pelo Sr. Secretário das Infraestruturas, aumento da oferta dos campos de golfe. Aumento da oferta dos campos de golfe.
uma prioridade do Governo Regional. Muito bem, sim senhor. Mas, Sra. Deputada Joana Silva, eu gostava também de dizer que a oposição, e aqui em particular o JPP, quando aborda o tema da saúde, não é porque a saúde é um saco de pancada, mas é porque nós sabemos nos colocar no lugar das pessoas que vão ao médico e chegam ao médico, o médico pede análises e depois fazem as suas análises. Quando voltam ao médico, o médico diz assim, olha, as suas análises estão incompletas porque não havia reagentes no laboratório e, portanto, não foram feitas. Volta a fazer análise e volta daqui a uns tempos novamente ao médico. Quando vão, eu também coloco no lugar, eu em particular, coloco no lugar das pessoas que vão ao hospital e a enfermeira diz assim, olha, vá à farmácia buscar uma pomada ou um medicamento que a farmácia do hospital não tem e, portanto, se quiser aplicar, vá lá comprar à farmácia. Eu coloco no lugar da familiar quando um enfermeiro ou um médico diz assim, olha, o seu familiar vai ficar aqui nas urgências, vai ficar no corredor das urgências, durante 1, 2, 3 dias, porque nós não temos cama disponível. E lá vai o familiar embora para casa, deixando o seu familiar querido no corredor do hospital, porque não tem cama no hospital para internamento. Eu coloco-me no lugar das pessoas, quando vão ao hospital para fazer um exame e ninguém lhes diz nada, chegam lá e dizem assim, olha, não pode fazer o seu exame, o seu raio-x, a sua ecografia. Porquê? Porque o aparelho está variado já há uma semana e estamos à espera do técnico. E, portanto, as pessoas voltam para casa sem fazer o exame. Eu coloco no lugar das pessoas, quando vão fazer um tratamento oncológico e chegam lá e dizem assim, olha, não podemos fazer o tratamento porque, infelizmente, não temos a medicação que precisa. Volta daqui a uma semana, daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, como já aconteceu. É por isso, Sra. Deputada, que se tem que abordar aqui e discutir de uma forma séria os problemas da saúde. O PSD tenta pintar a saúde como se fosse um mar de rosas, mas não se esqueça que as rosas têm espinhos. E, neste caso, a saúde tem muitos espinhos que devem ser cortados, devem ser limpos. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Tem de esclarecimento, é isso? E uma outra intervenção. Muito bem. Então tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Alves, da JPP. Do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Joana Silva, eu não fiz nem contei nenhuma história. Eu falei de realidades. Agora, o que a Sra. Deputada tenta fazer é pintar as coisas como se fossem tudo muito bonito e virar o bico ao prego e estar a dizer que nós estamos a pôr em causa o trabalho dos profissionais. Bem pelo contrário, nós elogiamos os profissionais, trabalham em condições muitas vezes precárias. Porquê? Porque o sistema que é gerido pelo PSD, porque sempre foi gerido pelo PSD, não consegue lhes dar melhores condições de trabalho. Isso sim, Sra. Deputada, nada tem a ver com os profissionais de saúde. Estamos a falar de uma incompetência de um governo que não conseguia resolver os problemas na saúde e vem prometendo desde 2015, Sra. Deputada. Começou com o secretário Manuel Brito, passou para o secretário Faria Nunes, passou para o secretário Pedro Nunes, agora está na nova secretária Pedro Ramos. O que significa, Sra. Deputada, todos eles prometeram mudar e acabar ou minimizar as listas de espera. Nenhum conseguiu. Os problemas da saúde permanecem. O problema é este, Sra. Deputada. Não tem nada a ver com histórias. A Sra. Deputada tem histórias de sucesso. Todos nós temos histórias de sucesso e reconhecemos o trabalho destes profissionais que levaram essas histórias de sucesso. Mas temos que alertar e falar sobre os problemas que eles existem. Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Quer esconder estes mesmos problemas. E isso aqui é uma vergonha que o PSD quer que se permaneça a contar e a pintar as coisas como se fosse um mar de rosas, quando na verdade não é. E quem sabe são as pessoas que vão ao Serviço Regional de Saúde obrigada, e Sr. são Deputado. confrontadas com esses mesmos problemas. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Alves, da JPP. Então, assim sendo, passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Martins, da JPP. Tem a palavra. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, relativamente a esta proposta do Chega, tudo o que sejam medidas para facilitar o acesso à habitação, quer no mercado de arrendamento, quer no mercado da compra, obviamente que nós todos concordamos. Agora, nós temos aqui nesta proposta, é uma proposta que tem um bocadinho um 3 em 1 e tenho aqui algumas dúvidas relativamente à operacionalização das mesmas. Relativamente à questão do IVA, como é que será operacionalizado o reembolso do IVA? Será um reembolso? Será um englobamento?
E depois, como é que vamos distinguir? Por exemplo, vamos comprar vários materiais de construção. Imagina que eu estou a construir 2 habitações, uma para a habitação própria e outra vou pôr no mercado de arrendamento ou no alojamento local. Como é que eu vou fazer esta distinção quando tiver que fazer a entrega do IRS? Acho que este aspecto é um aspecto que precisamos de melhorar. Relativamente ao IMI, o IMI, os 10 anos, eu acho que na questão do IMI, acho que é uma questão mais pacífica, se os 10 anos de IMI, de isenção de IMI para aquisição de habitação própria e permanente. Convém clarificar uma coisa, se é para qualquer valor, se haverá um valor teto, porque eventualmente uma casa de 200, 300 ou 400 mil euros poderá não ser a mesma, podemos não pôr a mesma questão quando se trata de 2 ou 3 milhões. Se calhar temos que clarificar se existe um teto ou não para esta mesma isenção. Relativamente à questão das mais-valias, pede uma redução de 75% no valor das mais-valias. Eu não sei se é nas mais-valias pagas ou se é na fórmula de cálculo das mais-valias. É que, ao preencher o anexo G, normalmente a mais-valia, entre as despesas e o valor do lucro, é tributado 50%, em sede depois no englobamento do IRS. Em vez dos 50%, será estes 75%? É esta a questão. Muito obrigado. O Sr. Deputado Luís Martins, do JPP, tem a palavra, por favor. Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente ao acesso à habitação, parece que estamos todos de acordo da necessidade de aumentar a habitação no mercado para os jovens, para a classe média, para todos aqueles que precisam de aceder a preços mais competitivos e a preços que, de facto, sejam compatíveis com as suas carteiras. Neste caso e neste diploma, estamos a falar da redução do IVA, IMI e mais-valias. Acho que já foram decididas várias considerações e várias propostas que depois vão aparecer como melhoria. E como disse aqui o Sr. Deputado Gonçalo Camelo, que em termos fiscais têm que ser melhorados. O próprio já tinha dito que a ideia, no seu todo, a ideia de baixar os impostos era boa. A questão da operacionalização é que nós tínhamos que ver em sede de especialidade. Não posso deixar de salientar aqui na intervenção do Sr. Deputado Brício Araújo uma coisa que ele falou e com a qual eu concordo, que é a desburocratização no acesso à habitação por parte das autarquias. De facto, é necessário reduzir a burocracia e flexibilizar, isto é de todos os municípios, e flexibilizar as normas de construção para que sejam claras e mais fáceis, por exemplo, em primeira habitação e autoconstrução. Não se pode andar 2 anos nos passos perdidos de uma Câmara para ter uma licença de obras e depois vir para aqui del Rei, que temos um problema de habitação, quando a burocracia também é um grande entrave à construção de habitação. Estamos de acordo nisso, então vamos também desburocratizar e passar das palavras aos atos para isto sair também do papel. Concordo completamente. Depois, relativamente a este assunto, que é um assunto transversal, temos também aqui fomentar. Nos anos 90, nós tivemos aqui um grande fomento de habitação, que tínhamos um tecido empresarial a nível de pequenas e médias empresas, contribui muito para pôr casas no mercado, desde as moradias minadas a pequenos prédios de construção, e as pessoas nos anos 90 conseguiram de facto aceder mais e melhor à habitação e a melhores preços. Seria também a altura de fomentar o aparecimento destas pequenas e médias empresas, que são muito importantes para o nosso desenvolvimento económico e também para o aumento das casas no mercado. Não esquecer também que, a nível das entidades públicas, autarquia e governo, além da redução da carga burocrática e da flexibilização de algumas regras na construção, têm também que ser responsáveis, autarquia e governo, pela criação de más infraestruturas que permitam também uma melhor ocupação do solo, e nos solos onde ainda é possível construir. Mas, em relação às revisões dos PDMs, que temos muitos municípios agora com esta revisão, é também necessário cautelar este tipo de construção e as zonas mistas, as zonas agrícolas e com zona de construção. Porque às vezes há uma tentação de, em certas zonas agrícolas, definir tudo como zona agrícola e depois não permite a construção.
É assim, a agricultura é feita por pessoas e nas zonas agrícolas também é preciso, embora com menos densidade, permitir alguma construção, porque as pessoas que se dedicam à agricultura vivem próximos dos seus terrenos e dessas mesmas localidades. Tenho dito. Para responder ao seu pedido de esclarecimento, passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Martins, do JPP. Não é preciso bilhetinhos. Senhor Deputado, relativamente à questão de Santa Cruz, é uma Câmara onde tem os seus processos como todas as outras. E quando eu falo de uma Câmara, não fiz exceção para nenhuma Câmara. Estas regras, esta flexibilização, esta forma de proceder e este facilitar o acesso à habitação é transversal para todas as câmaras. É transversal para todas as câmaras, não é apenas a de Santa Cruz, nem a da Ponta do Sol, nem outra qualquer. Não fiz nenhuma exceção e é um trabalho que tem que ser em parceria com o Governo e com as autarquias. A nível de infraestruturas é necessário haver parceria com o Governo e com as autarquias. Assim sendo, passo a palavra à Sra. Deputada Lina Pereira para o primeiro pedido de esclarecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor Deputado Rui Marques, falava da responsabilidade de ter de ser partilhada, e muito bem, pelas diferentes formas de governo ou de governação, governos regionais, governo central, autarquias locais, sem dúvida que sim. Fala-se da questão da construção, do apoio à construção, esquece, curiosamente, de todo o apoio que as autarquias locais dão, nomeadamente a autarquia local de Santa Cruz, à reabilitação de imóveis degradados, tal como o governo regional também tem, mas que em 10 anos conta-se pelos dedos as situações de apoio. Mas, Sr. Deputado, apenas para que nos esclareça, porque referiu que é um enorme compromisso, uma responsabilidade que o Governo Regional, obviamente com os milhões do PRR só para si, também não poderia ser de outra forma, mas há aqui uma questão que eu gostava que nos esclarecesse. Há 2 anos que aguardamos pela regulamentação do programa Casa Própria, como o Sr. Deputado deve saber e muito bem, fundamental para apoiar promotores e cooperativas de habitação, mas também para apoiar as famílias para que adquiram as suas próprias habitações. Aguardamos há 2 anos que o Governo Regional acabe por regulamentar e que dê esta oportunidade às famílias. Eu pergunto se a urgência é tanta, para quando é que teremos esta regulamentação, Sr. Deputado? Muito obrigada. Muito obrigada. Uma próxima intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado do JPP, o Sr. Deputado Paulo Alves. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muitos têm... Peço que deem a oportunidade ao Sr. Deputado Paulo Alves para fazer a sua intervenção. O Sr. Deputado aguarde que os senhores deputados se acalmem um bocadinho. E, como vê, tem logo o seu tempo disponível. Realmente, as autárquicas já estão a mexer. Muito bem. Já, sim, senhor, não. Quem está a fazer o barulho é o lado do PSD, não este lado. Esta bancada deste lado está tudo calmo. Mas, relativamente àquilo que se tem falado aqui por causa do problema da habitação, e fez parte de todos os programas eleitorais, a quando da candidatura para as regionais, toda a gente tinha como prioridade a questão da habitação. Porque é um problema que se procura e que se deve procurar resolver. No entanto, tem-se remetido um pouco, tem-se falado um pouco sobre Santa Cruz. E eu só gostava de dizer aos senhores deputados que vamos lá ser sérios e tratar as coisas como deve ser. O JPP, quando chega à presidência da Câmara de Santa Cruz, em 2013, estava uma Câmara falida. 50 milhões de euros de dívida. Ou seja, sem qualquer capacidade de investimento. Teve que, ao longo de alguns anos, pagar aquilo que os seus antecessores tinham deixado em dívida. E quem foram os antecessores? O PSD. Portanto, temos que ser sérios, tratar as coisas como elas foram. O PSD deixou a Câmara de Santa Cruz em bancarrota. Significa que 50 milhões de euros de dívida
leva-se ali uns anos para pagar. Não podia investir. Portanto, está justificado porque é que não se investe. Depois, dizer que Santa Cruz não investe na habitação não é verdade, porque Santa Cruz tem reabilitação de imóveis. Tem reabilitação de imóveis porque aqueles que receberam as suas casas, viram que as casas foram remodeladas, reabilitadas, agradecem. Depois, vamos lá ver uma coisa. Santa Cruz está a ser governado pelo JPP há 12 anos. O PSD governa a Madeira quase há 50. O problema das habitações, ou o problema habitacional, não é de agora. É uma realidade que já vem há muitos anos. E quem tem governado, a realidade é essa. Os problemas sociais, neste caso, no caso da habitação em particular, resulta das opções políticas e de governação do PSD, porque foi o PSD que ao longo desses anos andou aqui a governar a região. Depois, há uma questão que se coloca aqui, que é, quando o PSD governa e tem câmaras de outra cor política, senhoras e senhores deputados, sabem quantos contratos de programa o Governo Regional quis e assinou com a Câmara de Santa Cruz? Quantos contratos de programa, obras que foram remetidas e enviadas para a apreciação do Governo? Algumas delas nem obtiveram resposta por parte do Governo. E o Sr. Deputado Brício Araújo, que foi vereador e é vereador, sabe perfeitamente que isso aconteceu. Nem obtiveram resposta por parte do Governo relativamente a essas obras, propostas para contrato de programa. Portanto, como é que se consegue criar uma relação institucional entre o Governo e autarquias locais de cores diferentes do PSD, quando é o próprio PSD que nem se dá o trabalho de responder às propostas que são feitas para essas mesmas autarquias? Portanto, assim, estando costas voltadas, não se consegue governar, não se consegue implementar medidas para melhorar a qualidade de vida dos munícipes e da população da Madeira em geral. Muito obrigado. Passa para o Sr. Deputado Paulo Alves para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Deputado Brício Araújo, o Governo tem dito que, nos últimos anos, tem tido uma receita fiscal, uma melhoria, o aumento da receita fiscal na ordem dos milhões e milhões e milhões de euros. E o que é que tem feito esse dinheiro? O que é que tem feito esse dinheiro? O Governo Regional o que tem feito é fazer casas, construir casas, desde que haja dinheiro de fora. Veio o PRR, vamos lá construir casas. Vem lá dinheiro do PRR, vai o Governo construir casas. Senhor Deputado, as opções políticas do PSD há 50 anos a que levaram a que estivéssemos com este problema habitacional. Não é de agora, Senhor Deputado, não é de agora. Muito obrigado. Existe sim mais uma inscrição. Julgo ser uma intervenção do Sr. Deputado do JPP e Sr. Deputado Elvio Sousa. Tem a palavra. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, importa referir que, por mais perfeição que existe também imperfeições em governança. E, como costuma dizer, não existe bela sem senão, como os senhores sabem. Aliás, pelos vistos, parece que a perfeição está só desse lado. Os senhores não admitem erros ou menos virtudes. Bom, e eu gostaria de lembrar que habitação também é reabilitação. E como aqui Santa Cruz está ao rubro, que muito me apraz reconhecer essa sabedoria do PSD em enaltecer o que se faz de bem em Santa Cruz e o que se faz menos bem, como é óbvio. Portanto, estamos aqui num processo de melhoria. Mas dizer e relembrar que mais de 500 moradias de famílias foram reabilitadas. E que, felizmente, há bons exemplos que o PSD, seja governo, seja município, tem seguido. Veja-se a ecotaxa turística. Os senhores organizaram manifestações na Câmara. Cristina Pedra, Sérgio Gonçalves lideraram manifestações à porta da Câmara. Passado
8 anos, renderam-se à beleza da ecotaxa. Adoraram, apaixonaram-se pela ecotaxa e lá está o exemplo. Bom, e é só para relembrar que os 3,3 milhões, que o governo PSD, CDS, gastou em nomeados políticos, dava para construir 16 casas. 16 casas. E mais. E isso é que é ver as prioridades. Porque em Santa Cruz, naturalmente, houve que definir prioridades. Ou se pagava a dívida, ou se aliviava impostos às empresas ou às famílias. E as pessoas não ficaram. E um último exemplo. Com que legitimidade o PSD em Santa Cruz, ouçam, senhores deputados, este exemplo é muito importante. O PSD em Santa Cruz, vejam a prioridade, gastou em 2010, eu recordo, na altura, 125 mil euros numa casa de banho do Mercado do Santo. Com IVA, quase 150 mil euros numa casa de banho do Santo António da Serra. Vejam-se o que faziam com o dinheiro do povo. Quase 150 mil euros para uma casa de banho. Portanto, exemplos, como sabem, senhores deputados, há muito. Muito obrigado pela atenção.